Vamos lá, pessoal. A questão é a gente manter a calma. Demorei um pouquinho para poder salvar o vídeo, para não perder o que a Adri já tinha falado, né? Então vamos lá. Continuidade aqui. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Vai entender, né? Oi, Ana! A Aninha Eu tava ouço super bem agora, hein? Vai entender, né? Eu Pois é, demorei um pouquinho porque eu fui salvar o vídeo para a gente não perder a sua fala, né? Que claro, você já claro. tinha falado. Então, desculpem, meninas. Vai entender o que acontece com a internet. Ah, Mas a faz gente parte. estava falando, Adri, acho legal retornar, porque algumas pessoas eu Sim, tinha visto que tinham dito que tinham perdido a resposta. E aí sim, eu vou só pedir também um favor. claro. Tinha uma pergunta na caixinha ao Ah, pessoal não, que estava participando, se puder refazer a pergunta, porque a gente acabou perdendo, tá bom? Mas perfeito. vamos lá, Adri. Então, como é que ocorre essa integração aí para a formação, finalmente, das palavras, dos rótulos? Pois é. Então, a gente estava falando de verdade do bebê que chega no mundo e experiencia primeiro esse mundo sem controle. É um mundo que invade e ele guardou lá todos os registros da sua experiência, mas nada faz muito sentido para ele, né? É à medida que ele vai encontrando ainda nas suas próprias sensações corporais, né? O aconchego da mãe, aquilo começa a fazer sentido. A fala macia da mãe, aquilo começa a fazer sentido, porque ele é regido por uma lógica muito simples: o prazer e o desprazer, o eu gosto ou eu não gosto. E aí esses reflexos vão sumindo, ele vai ganhando mais controle, né, do próprio corpo, inclusive para poder rolar e alcançar alguma coisa, né? Poder Uma certa explorar de um modo autonomia, mais né? exatamente, poder explorar de um modo mais ativo, né? É o que eu quero e não é mais o que me chega somente, né? E é nessa grande descoberta que ele já recheou essas primeiras áreas, né, que o Luria chamava. Então, essas primeiras áreas corticais são responsáveis pela fotografia, pelo minema, só pela sensação. Ainda não tem lá muito sentido, um sentido muito básico, né, para a criança, que é o prazer e o desprazer, mas a criança começa a entrar num jogo de atenção com o adulto. A criança começa a entrar numa interação, né? Porque ele começa a perceber que há reciprocidade, né, por parte do adulto. Legal E é demais. exatamente nesse jogo de reciprocidade, nessa aproximação, né, que existe, é que a fala vem o tempo inteiro, porque é nosso, né? É da nossa natureza falar e apresentar o mundo através da palavra. Então, o que vai acontecendo é que, às vezes, aquele objeto, porque primeiro a criança forma o vocabulário para aquilo que é mais concreto, né? Que ela consegue Desculpa. tocar, que ela consegue vivenciar. Então, aquele objeto, ele vem cheio de orientações de uso, do nome, né? Da exploração em todos os sentidos, porque a criança põe na boca, joga, olha. Então, todas as regiões do cérebro vão trabalhando ao mesmo tempo, porque aquele objeto está presente para mim. E é aí que o cérebro entra também com algo importante, que é a sua própria biologia, a força da biologia. O cérebro tem uma regra: tudo que trabalha ao mesmo tempo deve se ligar através Lindo de isso. redes neurais, né? E a partir destas ligações, do fortalecimento dessas ligações, é que de verdade a gente vai formando os nossos conceitos, né? E o vocabulário nasce. Então, sem um rico se a gente não tiver uma rica intervenção da família, uma rica intervenção da escola, né, para poder fazer esta mediação, essa criança de verdade só vai estar ali experienciando, mas ela não vai dar o sentido para aquilo. E o quão importante é fazer isso através da fala, fazer isso depois através da leitura. Nós sabemos, inclusive, que esses são fatores protetivos ao longo do desenvolvimento da linguagem, né? Sim. Que muitas crianças que não têm esta chance, às vezes numa primeira infância, mesmo quando você vai chegando perto dos 4 anos, se você oferta isto com qualidade e intensividade, elas podem corrigir o curso do desenvolvimento. Então, é muito potente a ação do meio. E os pais precisam saber, né, do prazer que é, primeiro, a interação,
e depois da importância que eles têm para que esse desenvolvimento de verdade aconteça. Sem essa E a oportunidade, gente, a criança não forma a linguagem. e a gente acaba, muitas vezes, nos deparando aí na clínica com crianças com um vocabulário reduzido, com crianças com pouca interação com outras crianças, porque algumas coisas do meio, né, do Uhum. contexto, elas vão se tornando auxiliares, né? Então, muitas vezes ela não tem necessariamente a mediação do adulto, do pai ali, mas ela se tem um contato com a criança, ela já consegue se desenvolver de uma forma um pouco melhor. E hoje a gente Sim, está diante, a gente tem falado muito isso, que a gente está diante, tem estado diante de famílias menos participativas do ponto de vista da interação com seus filhos, por conta de toda do entorno, né, sim, nosso. E eu acho que trazer essa conscientização como uma importante referência para aquisição de vocabulário é sim. muito importante. Porque É não é muito só importante. o brincar pelo brincar, o interagir É, pelo interagir, mas é exatamente. E, na o que isso verdade, é o. gera de resposta neurológica. Exatamente. E quando a gente entrou, né, é engraçado porque nós falamos hoje de dois aspectos. Quando a gente pensa na mediação, né, externa, nós nos preocupamos, principalmente nas grandes cidades, com a questão do tempo, né, de presença dos pais com as crianças. Isto é um fator que acaba, claro, afastando, e nem sempre a pessoa que fica responsável pelo cuidado, né, com a criança, ela tem um perfil que é estimulador. Às vezes ela tem um perfil que é mais cuidador, vai pensar no bem-estar físico, ela vai pensar na criança que precisa tomar banho, ser cuidada, mas não Estar necessariamente na criança que alimentada. precisa ser exatamente estimulada. E isso tem um peso, né, grande sobre o desenvolvimento hoje. Por um outro lado, muitas vezes até esses pais que também têm essa vida atribulada, assim como todos nós, por um outro lado, também acabam acreditando que o desenvolvimento começa aqui e instruem a criança, não dialogam com a criança. Né? A gente teve aí um tempo atrás aquelas grandes discussões do que é que você tinha que oferecer em cada etapa da vida infantil para que ele pudesse proliferar redes. Gente, a criança só precisa da interação e mediação, mas ela Uhum. precisa ir para o chão. Ela não vai aprender direto da fala, ela vai aprender da experiência mediada pela fala. É daí que É nasce lindo o demais. corpo para representação depois pela linguagem e depois dessa linguagem ancora o pensar, né? Que entra como uma segunda fase. Então, há de se respeitar essa questão do ritmo e talvez seja muito mais fácil agir naturalmente do que fazer o contrário, né? Mas às vezes por essa Exatamente. ansiedade, por essa necessidade, essa contingência, vocês ter que estar fora, é preciso compensar, mas a compensação é com algo muito mais simples. É simplesmente com um olhar. Olhar para o E que o aí seu quando filho você o que ele precisa para que você possa ofertar exatamente aquele meio, né? e assim, quando você fala sobre essa oferta, me vem logo na cabeça assim, muitos pais acabam, para suprir essa falta da interação, acabam comprando mais brinquedos, achando que com isso estão estimulando, né? Exata, E na verdade, se você não tem a interação, pode ser um brinquedo super bacana que estimule, mas que na ausência da interação, não por ganha, si só, continua não ganha na sentido. sensação. Continua na E sensação, aí, não vira percepção. exa exatamente isso que eu quero chegar. Por quê, Dri? Você conversou comigo algo que eu achei assim fantástico e que eu nunca tinha parado para pensar e que fez um enorme sentido. É exatamente dessa oferta aí. As crianças elas estão diante de tantos estímulos e aí a gente não vai entrar nem necessariamente nesse momento na questão tecnológica que a gente andou até, já conversei algumas vezes sobre isso, a gente tem falado,
Mas assim, do ponto de vista da oferta de brinquedos, de sons, de ruídos, e quando essa percepção ela passa a ser excessiva, né? Então, o quanto o excesso das sensações por brinquedos muito ruidosos, ou o quanto a falta dessas sensações geradas aí nessa geração vão impactar, vão interferir no desenvolvimento da linguagem. Sem dúvida. Na verdade, hoje, a gente tem muitas vezes uma forma de entrada inicial, até mesmo dessa experiência, já diferente do que foi a nossa, por exemplo. Né? Uma entrada que chega, às vezes, até pela tecnologia, que chega em algo que é bidimensional, não é tridimensional. Você não está vivendo ao vivo para poder formar suas sensações com qualidade, enfim. Você já entra numa representação. E muitas vezes você entra numa representação para a qual você ainda não está pronto para captar todas as nuances. Então, vamos pensar nos vídeos infantis, né? E isso não é necessariamente ser contra a tecnologia, mas existe uma velocidade de informação para a qual a criança ainda não está preparada, ela está apurando a percepção, né? E ela precisa de tempo para apurar esta percepção. E quando a gente fala percepção, é poder dar sentido para o que ela está sentindo, fisicamente. Não é puramente receber. Não é puramente receber. Né? Porque a gente já sabe que desde pequena ela recebe. E é justamente esta possibilidade de poder olhar com calma e fazer esse sentido acontecer que vai dando a ela a chance de ir filtrando o que é essencial e o que não é. Né? E desenvolvendo algumas habilidades sensoriais como figura fundo, né? Que são tão importantes para o desenvolvimento atencional. Então, por isso que a gente vê reflexamente por vezes, crianças que estão muito imersas nessa sensorialidade, sem a mediação, sem levar da sensação para a percepção, que é algo que tem sentido, né? Apresentando comportamentos desatentos, comportamentos mais ansiosos, né? E, por reflexo, cada vez mais ela deixa de olhar para o que está em volta, porque ela não consegue aproveitar o meio. Ela está imersa no que ela sente, mas ela não percebe o que está ao redor. Então, muitas vezes, esse processo também pode acarretar atrasos no desenvolvimento da linguagem. Porque a forma de exploração do meio determina como eu também faço produzir o meu primeiro boom de vocabulário, né? Aquele primeiro crescimento. Então, é importante a gente olhar para isso. É importante perceber o quanto eu preciso primeiro viver o meu corpo, viver as sensações em mim. Eu preciso dar conta do que eu sou fisicamente, dominar mesmo motoramente cada uma das partes, entender o que me chega através do corpo e fazer uma divisão entre o que é interno e o que é externo. Porque o externo não pode afetar o interno. É aí que a gente começa a ter uma tranquilidade, uma calma interna para observar o que está fora, né? Então, eu acredito tanto que é verdade que os próprios transtornos que a gente fala, tanto de integração sensorial, eles têm como uma manifestação muito presente a alteração na modulação da sensação. Ou crianças que reagem de uma forma muito intensa, ou crianças que não reagem de modo absoluto àquilo que chega. Então, essa integração feita com qualidade, né, ela é importantíssima para o desenvolvimento inteiro da criança. É algo que vai permear todas as próximas funções, grandes conquistas que ela tem a fazer aí pela frente. Seja o pensar e a metalinguagem, que depois vai levar à leitura, que depois vai levar à escrita. Então, isso é um contínuo. Se de repente alguma coisa aqui me atrapalha no início, é muito claro que essas intercorrências podem acontecer se a gente não conseguir corrigir com algumas medidas esse curso. Dri, a gente tem duas colocações aqui feitas pelas pessoas que estão participando. A Raquel está pedindo para você estabelecer a diferença entre sensação e percepção. Depois eu te passo a outra. Perfeito. Raquel, na verdade, sensação é aquilo que eu recebo do mundo e sinto no próprio corpo, né? Então, através do tato, a gente sente o calor, a gente sente o frio, né? A gente consegue receber estímulos que provocam dor,
Através da visão eu recebo a luminosidade, o claro, o escuro, a forma. Então, isto é sensação. Isto me chega e não necessariamente eu dou um sentido para isso que chega, né? Mas à medida em que eu sou capaz de integrar várias sensações que acontecem ao mesmo tempo em torno de um objeto, e que eu começo a ver como é esse manuseio, e que eu começo a ver, né, o sentido daquilo, e agrego a um nome, eu começo a trazer algo que é a percepção. Eu sei verdadeiramente o que é, quais são as suas características e para que serve, né? Então, esta distinção, ela é importante. Eu transformo o que é sensação em significado. E o significado é a base importante aí para a compreensão e para a expressão. É a atribuição de fato do sentido, né, Dri? Do Que a gente está sentido. falando aí, né? Isso, exatamente. A Daniela Quimos, que é psicóloga, maravilhosa por sinal, fez uma pergunta. Eu não vou projetar aqui porque estão em 2 bloquinhos e aí vai projetar só uma parte, tá, Adri? Quais são as consequências, quais seriam as consequências na qualidade da linguagem de crianças que nascem com deficiência física, que vão ter com o ambiente e com o seu próprio corpo um desenvolvimento atípico? Tudo depende de como o mundo chega para ela. Porque, na verdade, a criança que tem a dificuldade, né, física, ela pode não necessariamente ter essa autonomia para fazer a exploração por si, né? Então, ela é mais dependente desse meio para que o meio ofereça a ela a chance de desenvolver bem estas qualidades, né? Então, o que a gente percebe, geralmente, é, às vezes, uma restrição, sim, de vocabulário, de conhecimento de mundo e de profundidade desse vocabulário. O quanto ela sabe sobre cada palavra. Porque o que ela sabe sobre cada palavra depende de tudo que ela viveu em torno daquele conceito, né? Então, geralmente, a gente observa aí uma perda na qualidade, mas não dá para dizer que isto seja determinante para uma alteração no desenvolvimento de linguagem. Quantas crianças, né, na verdade, têm restrições somente nesse desenvolvimento motor, mas com todo um aparato, né, que chega e uma família tenta, consegue fazer um curso muito satisfatório e atingir níveis de linguagem bem importantes para a autonomia, né? E é muito interessante isso, porque a gente passa a olhar realmente de uma forma diferente as crianças que chegam para nós. Antes, eu posso falar isso por mim, né? Pessoalmente, assim, talvez eu não desse tanto, não dar o valor, mas talvez a minha própria pesquisa aos pais com relação a essa qualidade da exploração também fosse rasa para justificar, às vezes, uma questão de vocabulário que a criança apresenta, uma dificuldade de simbolização que a criança apresenta. Então, a gente precisa entender que realmente a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo, né, no entendimento de como essas explorações acontecem, de como esse meio propicia tudo isso, e não só, porque às vezes o meio propicia, mas a criança não tem uma exploração adequada. Né? Então, para poder equilibrar realmente tudo isso. E aí, Dri, para a gente falar um pouquinho a respeito de vocabulário, que foi algo que me encantou continuando, né, na verdade, quais são os princípios, né, que determinam esse desenvolvimento do vocabulário? Eu acho que os grandes princípios são a oferta, né? A primeira questão é a oferta. Que oferta e que qualidade de exposição ao mundo e que qualidade de exposição à palavra essa criança tem, né? 2, também a qualidade de exploração que ela faz. Porque às vezes o mundo oferta, mas ela não está pronta para receber. Então, se ela está nessa hipersensorialidade, se ela de repente está ali pegando ou captando só sensações, se ela é pouco afável para a escuta do outro, então como é que ela vai olhar para aquele conhecimento que está chegando com qualidade? Ela pega traços, né? Eu gosto muito dessa imagem. Imagina uma criança pequenininha, hiperativa, e ela está ali explorando aquele meio. O que acontece? Ela vê borrões de onde ela passa. Ela não vê os objetos,
né? É uma imagem até simples demais, simplista demais, mas é isso, é como se ela não entrasse em contato verdadeiro com todas as nuances e com todos os detalhes. Então você precisa ter essa relação equilibrada, né? Entre a oferta e entre a capacidade da criança aproveitar essa oferta. Mas nessa equação entra também um fator biológico, né? Porque, para além disto, né, do comportamento, desta forma de exploração da criança, essa criança traz aí nesse corpinho uma história, né? Uma história que às vezes nem é dela. É uma história que vem através do DNA, através da genética, um risco constitucional que ela pode manifestar ou não, né? Então, eu acho que a equação desses pilares é que são importantes. É a criança neste meio, nesse seu entorno, mas não é só a criança agindo ou recebendo, mas também a prontidão que ela traz para um desenvolvimento neurológico. E até a questão do reforço de utilização desse vocabulário por parte, né, do adulto para o fortalecimento aí dessas conexões. Isso, e às vezes isto, a gente está falando sempre dessa questão da exploração, mas a gente também não deve esquecer que a partir de um ano, quando a criança está mais atenta e que ela sai de uma fase mais intensa dessa sensorialidade, a leitura é um canal também de apresentação, né, importante. E ela entra em todos os estudos como um grande fator protetivo para essas questões da linguagem. Ela tem um peso e uma força muito grande. Então, pais que compartilham momentos com a criança, de mediação, através da língua, através dos livros, né? Através da vivência, né? Intensa das palavras, também colaboram e muito. E os frutos são colhidos em vários pontos do desenvolvimento. Os estudos longitudinais mostram os efeitos desse fator, que é a leitura, né? Em domicílio, aos 4, aos 6 e aos 7 anos, ou seja, é algo que permeia todo esse processo e acelera todas essas conexões. Quanto mais eu falo com a criança, quanto mais eu exponho a criança a uma palavra, mais vezes ela vai recrutar aquele circuito, né? E mais rapidamente esta conexão se torna uma conexão estável, de modo que eu lembro muito mais facilmente desta palavra. E a gente não pode esquecer que à medida que eu lembro, que eu vou usando na recepção e esse fortalecimento vai acontecendo, eu também torno essa conexão mais pronta para o uso na expressão oral, né? Ela fica mais fortalecida e, portanto, mais disponível. Porque é isso, a experiência matura estas organizações, esses circuitos que formam esse conceito e tornam mais rapidamente recuperável para que a expressão possa fazer uso. E o mais lindo da linguagem é que ela se desenvolve mais a partir dela mesma, do próprio uso que é feito dela, né? Recrutando palavras, se apropriando dos recursos dos outros, né? Dos modelos. E aí, isso Idri, que tem alguns estudos de intervenção que dizem que não basta também só a recepção. Se eu quero que uma criança realmente forme este nodo, né, significativo, ela tem que passar por todas as etapas do início ao fim. Então, é você não só apresentar, por isso eu falo que a gente às vezes quer ser tão instrutor ou ensinar, né? Mas de verdade é o contrário. Se eu engajo a criança numa atividade que faz sentido e ela responde para mim, e ela usa aquela mesma palavra logo após ouvir, ela fez todo esse circuito que foi o de receber, ativar esses circuitos e utilizar, fazer a recuperação para poder fazer a expressão. Esse caminho feito completo, ele tende a estabilizar com muito mais facilidade esse engrama, né? Propiciando que é esse registro. Uma melhor expressão ao longo do tempo. Idri, como é que a gente pode falar a respeito dessa amplitude e dessa profundidade de vocabulário, né, que a partir do momento em que a criança explora,
que ela, a partir de tudo isso que a gente conversou, que ela vai formando, vai internalizando essas sensações e transformando isso em percepções e conceitos propriamente ditos, como é que essa amplitude ela acontece? Porque a própria linguagem, como a gente mencionou, como sendo uma habilidade que se retroalimenta, né? Quanto mais você se comunica, melhor a sua comunicação se torna, né? E como é que se dá esse mecanismo aí gerativo do próprio vocabulário? Porque quando a criança vem, por exemplo, para uma intervenção fonoaudiológica, a gente não vai ensinar, e eu lembro que isso ficou assim bem marcado para mim, a gente não vai ensinar para a criança todas as palavras, mas a gente vai estimular na criança esse mecanismo que é gerativo dessa habilidade, né? Exatamente. A primeira questão é, eu preciso entender se a minha criança tem biologicamente essa prontidão. Se ela não tem, ela vai precisar viver isso de modo mais intensivo. E, portanto, a fonoaudiologia tem um papel importantíssimo nisso, que seja na condução e orientação aos pais, ou que seja na própria ação, para que a gente possa formar esses engramas de qualidade. E, para além de falar do vocabulário, é importante dizer que a gente se preocupa, sim, com esta formação, porque ele é o start das organizações subsequentes que a linguagem tem. Né? Primeiro eu aprendo a palavra, e da palavra e da comparação entre palavras eu vou melhorando a minha percepção para os fonemas, e assim ganhando, né, conhecimento e formando a minha representação dos sons da língua. Sem isso eu também não vou falar bem. Então, é isso, as regras de combinação. Então o vocabulário ele é fundamental exatamente por esse aspecto. De qualquer forma, eu acho que, para além de conhecer coisas e o seu nome, né, que pensando num conceito mais raso, né, a gente chamaria de amplitude, e não necessariamente, quando eu tenho um conceito muito raso, eu transformo ele em um conceito que vai para a expressão. Eu entendo, vem pronto e eu acesso, mas não necessariamente eu uso este conceito. A tendência é que ele esteja menos pronto para. Então, eu preciso fazer vivências ricas em imersão, porque uma palavra, ela nunca vem sozinha. Ela vem ligada a um universo de outras palavras e de outras questões que se apresentam no ambiente. Então, este contexto vai me dando, na verdade, uma referência do que é aquela palavra e que relação ela mantém com as outras. De modo que eu vou entendendo cada vez, de forma cada vez mais profunda, né, o que a constitui enquanto conceito. E a hora que eu faço esta profundidade, quanto mais profundo é o meu domínio, melhor, com mais segurança eu faço essa expressão. Não é só do termo, mas eu sei onde empregar, porque eu já vi esse termo relacionado com essas outras palavras numa outra circunstância. Então, o vocabulário não é uma coleção de palavras, né? O vocabulário, na verdade, é uma rede significativa de palavras, né? Que só fazem sentido quando elas vêm interligadas, quando elas podem passar um modelo de uma situação, porque a gente usa essas pecinhas para passar uma ideia, que é um modelo de uma situação que está na minha cabeça. Então, para isso, eu preciso desse todo. E aí é por isso que você chama de a chave, né? Sim. O vocabulário como a chave realmente para o desenvolvimento de linguagem, porque é a partir do vocabulário que outras habilidades linguísticas elas são adquiridas e são desenvolvidas, né? Eu achei muito bacana quando você colocou num texto que eu li seu, que eu acho bastante interessante a gente colocar, né, falar do Tecendo Diálogos, que é o blog que a Adriana alimenta junto com a Graça, não é? Sim, sim. Minha fiel companheira. E que tem toda essa riqueza que a gente está conversando aqui através de... Eu estava falando com a Adriana que é bonito porque a gente vê a ciência, mas a gente também vê a poesia. Sim. Né? Ali a ciência permeada... Exatamente, permeada pela sensibilidade, pela linguagem, né? E aí tem um trecho de um dos textos lá do blog que você faz uma paráfrase, né? E que ao invés de penso,
logo existo, né? Sim. Logo existo, Isso. penso, Penso e por isso existo, existo. logo penso. Penso, porém existo. Prime- Estou tentando. Exatamente, porque primeiro a gente existe e a gente entra nesse processo de individuação para depois transformar isso em metacognição, né? Então, primeiro o sentido vem da corporalidade, vem desta autoconquista, para que eu possa galgar nesse desenvolvimento, né, funções mais refinadas e chegar a esses conceitos mais abstratos. E essa frase, na verdade, é uma frase que está publicada pelo Antônio Damasio. Ele é um neurologista incrível, né? E que trabalha com esta visão muito sensível da linguagem, porque ele estuda a fundo a questão da neuroanatomia, mais voltada para a criação da representação mental, porque ninguém sabe o que é isto. De verdade, a gente sabe como isso que acontece, é o grande... né? Exatamente, e essa também é a grande mágica do vocabulário. O que a gente sabe é que você ouve uma palavra, você dispara uma série de redes neurais, aquelas redes acendem alguns neurônios em determinadas áreas corticais, e isso é o que a gente vê. Como é que junta, forma a mente? Como é que aquilo é capaz de formar uma imagem para você? Porque ela acorda as sensações, mas essa sensação não é real, ela fica mental. O que é o mental? Então, ele estuda esta relação entre a biologia e as representações mentais, né? Tem um livro dele que é muito legal, é um dos livros que eu mais gosto, que chama O Mistério da Consciência, onde ele traz essas questões de linguagem, ele traz essa riqueza, né, dessa discussão. É muito Dri, eu legal. vou te pedir para passar essa referência para mim, para a gente publicar, que já estão pedindo aqui, Raquel já está pedindo. E aí eu sempre gosto também de gerar essas referências para que as pessoas tenham acesso às informações que elas sentirem como necessárias de aprofundamento, né? De maior estudo. E durante também as reflexões com você na formação, eu, por um dado momento, até falei assim, gente, falar é um milagre. Porque se a gente parar para pensar em tudo que está acontecendo no desenvolvimento de uma criança, porque a gente, enquanto mãe, quando você olha seu filho falar uma frase, você fala assim, como é que ele aprendeu isso? Eu não ensinei, né? Exatamente. Como é que... Da onde que ele tirou isso? Então, essas construções, elas vão acontecendo de uma forma muito surpreendente. Se a gente parar para pensar que ela parte das sensações para percepção, para, né, para conceituação, para o vocabulário, e a partir daí, ela, pelo próprio uso da linguagem, ela vai adquirindo a fonologia, ela vai mediando a sua construção de fala pela fala do outro, ela tentando reproduzir a fala do outro, né? É algo que é fantástico. Dentro dessa construção de fala, Adri, você trouxe também uma questão a respeito do processamento dos sons, baseado na tonotopia, né? Como é que você poderia aí contribuir, compartilhar com a gente com relação a isso de uma forma... Então, eu acho que de uma forma simples e ao mesmo tempo encantadora, eu vejo com muita perfeição a mão de Deus dentro da língua. Pura. Perdão. Mas por que eu digo isso, assim? Porque é tudo tão natural, é isso que você falou. O aprendizado, ele é incidental. A hora que você se dá conta, ele aconteceu, né? Mas ele não é fruto do nada, né? Até porque ele também não acontece fora de um meio estimulador, ele também não acontece se ele não tiver uma biologia apropriada, tem esse jogo, mas é um corpo que necessariamente já vem pré-programado para desenvolver a linguagem dentro dele. Então, esse primeiro momento do desenvolvimento, ele é lindo, porque essa pré-programação mostra para a gente o quão a gente está preparado para receber o que chega. Como a gente está preparado para receber a linguagem. E a tonotopia é um exemplo, né? Você tem um corpo que é capaz de receber auditivamente essas informações, que é capaz de endereçar por um princípio que é físico, porque cada onda tem uma frequência e ela chega em um determinado lugar da cóclea.
pela força da onda. Não é porque alguém mandou, não é porque alguém está conduzindo, é a força física. Mas o ouvido ele é todo bem feito para poder ter um ponto de representação específico para cada frequência. E esta organização do onde chega na cóclea, que ativa sempre o mesmo caminho neuronal e que chega sempre no mesmo ponto cortical, é que vai permitir ao cérebro dizer, opa, esse som que chegou é um p, esse som que chegou é um t. Mas não é tudo tão simples. Apesar desta tonotopia, né, e dessa organização que já é biológica, a gente fala sem parar, né? Então vem uma enxurrada de sons. Num fluxo. Num fluxo, numa velocidade muito grande de processamento, para qual a criança não está preparada. Acho que um paralelo legal... E com uma frequência, porque cada um fala, né? Exatamente, porque o cérebro, para o cérebro é um grande desafio poder aprender quais são as características que ele tem que levar em conta na identificação de um fonema e quais são as características que ele não pode. Então, se eu falo uma palavra e você fala uma palavra e a gente tem frequências fundamentais diferentes, isso não pode variar na interpretação, porque a palavra é a mesma. Então, é um jogo desafiador, né? A gente parando para pensar racionalmente, a gente pensa, nossa, tem tudo para dar errado. E, na verdade, não dá. Porque a incidência, na verdade, desses problemas, ela gira em torno de 7 a, no máximo, aí, acho que superestimados 15% da população. Né? Então, a gente tem uma biologia maravilhosa e que, ao mesmo tempo, ainda vai se apurando ao longo do desenvolvimento para poder fazer esse recorte e chegar a esta precisão. E, para isso, a gente só basta o estímulo. É ouvir, é ouvir e é ouvir para eu poder desenvolver essa capacidade de olhar com lupa e identificando essas características fundamentais. Sejam elas dos sons, quais são as características do som que definem um fonema, quais são as características da fonologia, né? Da fonologia não, da morfologia, que definem um sentido, então, o gênero, né? O plural. Por que eu uso do, da ou no, na? Exatamente. Então, é esse jogo de colocar mesmo lupa, e por isso a quantidade na recepção ela é muito importante. A quantidade de diálogo desde a primeira infância é fundamental. Quanto maior a oferta de material de análise para esta criança, melhor a qualidade das representações que ela vai fazer em todos os níveis. Sejam auditivas, que vão amparar a fonologia, sejam elas morfêmicas, que vão amparar o conhecimento da formação das palavras, ou sejam elas gramaticais, né? E é lindo, a Fono Giovana colocou a forma, dizendo que você tem o dom da palavra, como é lindo ouvir você falando, né? A Gi é uma querida, ela foi orientanda. E é exatamente isso. Além do dom da palavra, eu acho que a Adriana traz um conceito que é bem diferente daquilo que a gente está sempre muito acostumado, né? Ouve, não ouve, ouve quanto, né? E eu acho que é o como ouve. Exatamente. Né? E eu acho que é essa a contribuição, Adriana, mais valiosa que eu acho que você pode trazer para nós, fonoaudiólogos clínicos, porque você consegue realmente refinar o nosso olhar para que a gente dê valor, de fato, àquilo que tem valor, né? E realmente passe a repensar as intervenções mediante o uso dessa lupa. Sim. Que é tão importante para a gente ver aquilo que não está tão exposto, né, tão claro. A Ana Maria colocou aqui, ó, você integra a ciência e a poesia amorosa. Ai, que delícia. Que bom, fico feliz, porque de verdade, quando eu olho para a linguagem, é esta poesia que eu vejo, e isso não é retórica, não é um discurso. A gente vê. A hora que a criança chega e ela, naquele universo dela, com aquela qualidade de linguagem, ela se expressa, né? É a maneira como ela recebe o mundo e a maneira como ela se mostra para o mundo.
Isso a constitui. Então, eu acho que a importância que a gente tem que ter, né, ao olhar os dados, mesmo que sejam científicos, ou pensar nessas informações, é como a gente consegue integrar. Porque o que falta muito hoje é integração, né? É a integração entre os conhecimentos. Então, é claro que eu sou fonoaudióloga, você também, trabalhamos em linguagem, precisamos conhecer de audiologia, mas às vezes a gente precisa mergulhar um pouquinho mais. Assim como a gente também precisa entender como é que se dá essa questão da formação dos conceitos pela criança, da questão da exploração pela criança. Esses são os instrumentos pelos quais ela vai desenvolver aquilo que eu quero, né? Que é a estrutura da linguagem para quê? E a questão não é só pensar na estrutura da linguagem, é para quê? Para que ela possa ser livre para expressar o que ela pensa. Porque esse é o objetivo do nosso trabalho. Ela precisa ser suficientemente organizada na sua linguagem para poder entender adequadamente a mensagem que o mundo manda para ela, conseguir se posicionar frente a esse mundo e se expressar à altura daquilo que ela deseja. Sem isto, ela não vai chegar no máximo do potencial. Né? E é exatamente por isso que o nosso trabalho é tão lindo, é tão gratificante. Exatamente. E é tão necessário de conhecimento, né? Para que a gente possa realmente fundamentar a nossa prática e auxiliar essas crianças, né? Na linguagem, que é algo que nos diferencia de toda a criação. Exatamente. Né? Que é tão rica. Dri, eu quero te agradecer muito. Eu não quero te ocupar muito, porque eu sei... Oi? Deu uma hora. Nós temos mais tempo dentro dessa live, mas eu tô um pouco preocupada porque eu sei que você tá com seus afazeres a 1000 por hora, né? Nós demos uma hora aqui, eu tô controlando o tempo. Não, mas se tiver alguma pergunta ou alguma discussão que você ainda queira estender, se alguém desejar aqui os comentários. Não é? Falar sobre linguagem, e é sensacional, e algumas coisas foram vindo a partir das colocações que você foi fazendo, foram marcas muito significativas que diferenciaram realmente, Dri, tudo que eu ouvi de você nesses últimos tempos, né? Eu falo isso porque realmente é um diferencial na forma de ver, na forma de intervir, na forma primeiro de compreender antes de intervir, né? E eu acho que a Ana Maria está dizendo que quer te ouvir todos os dias. É exatamente isso. A gente fica aqui conversando durante muito tempo, porque a Adriana tem um conhecimento muito, muito dinâmico e muito sensível, né, ao mesmo tempo. Eu acredito que para o que a gente se propôs realmente falar a respeito desse desenvolvimento sensório-percepto-motor para a linguagem, eu acho que satisfez plenamente, né? Foi exatamente isso que eu ouvi de você e que eu queria compartilhar com as pessoas que que estão aqui presentes com a gente. E dizer que realmente temos papos para muitas lives. Com certeza, com certeza. Eu Você não quer sei fazer se nós mais temos... alguma colocação? Eu queria, assim, eu não sei se nós temos pais aqui, né, nesse ambiente, mas eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, existem tantos pais com os quais a gente trabalha que às vezes estão angustiados porque a terapia não tem a frequência, né, que tinha antes, ela não está acontecendo da melhor maneira, né, nesse instante. Mas eu queria partilhar uma experiência, estou fazendo meu retorno agora, muito, muito aos poucos ao consultório, somente para casos muito graves, porque a gente ainda está numa curva ascendente de contágio aqui em São Paulo. Mas apesar disto, o que eu tenho observado? Esse contato entre os pais e filhos e esta questão do olhar que pôde surgir neste momento teve um efeito sobre algumas das minhas crianças que tinham quadros graves de linguagem que foram encantadores. Encantadores. Olha.
Então, assim, pais que estavam muito aflitos porque a criança não se adaptou online, nem na terapia, nem para a escola, está sem apoio nem nada, mas pais que transformaram este ambiente em ambientes de convívio muito rico e que tiveram a chance Exatamente. de estar. E a linguagem que já tinha os seus tijolinhos ali, habilidades organizadas pelo processo terapêutico, ela pôde chegar à competência, começar a usar esses tijolinhos para construir esta fala e essa expressão com qualidade. E eles foram o grande empurrão que faltava, porque faltava esta quantidade que nós, fonoaudiólogos, não conseguimos dar, por mais intensiva que seja a nossa terapia. Né? Então, pais, Exatamente. tranquilizem, né, o coração, que vocês possam conviver, porque é no convívio que a linguagem acontece. É exatamente no contato e ao olhar para a necessidade do seu filho, ao olhar para aquilo que ele está manifestando, você vai entender aquilo que é teu papel e como é que você pode fazer essa ponte, né? Porque nós somos grandes pontes. E então, eu acho importante poder passar essa mensagem também, até mesmo de tranquilidade, de certo modo, esperança mesmo. Porque o desenvolvimento se faz no dia a dia. A linguagem, ela pode ser impulsionada pelo processo terapêutico e é um impulso muito importante. Que sem a Sim, maturação, né, formada num ambiente mais intensivo, a criança não pôde construir por si. Mas quando essas duas questões, esses dois pilares caminham juntos, né, a gente consegue levar esses ganhos para além do imaginado, muitas vezes num curto prazo, né? Então, e foi importante você falar isso porque a gente colocou que na nossa aproveitemos conversa isso. Eu acho que essa quarentena tem nos ensinado muito, né? E eu sim, acho que talvez nós não tivéssemos a oportunidade que nós tivemos de conviver com os nossos filhos sim, tão de perto, proporcionando a eles momentos de interação que talvez na correria, no automático, com os quais nós vivemos, estávamos vivendo, né? Nós faríamos. Então, realmente, foi uma nós grande, tem mergulhamos sido, no universo da criança, tem forçosamente. sido. E que delícia, Que né? delícia, que delícia. Porque a gente tem oportunidade de ver potenciais que muitas vezes na correria a gente não consegue enxergar, Sim, com certeza. né? Dri, como disse a Malha aqui, ó, segunda-feira a Adriana vai estar com a Malha E também, vamos com a estar Malha juntos. Polastre, Assunto né? realmente não Então, vai faltar. vamos acompanhar lá também na segunda-feira. Essa live vai ficar salva, sim, se Deus quiser, porque o Instagram há de permitir, porque são muitas informações valiosas. E depois eu vou puxar essa live lá para o canal Fono Consciência para ficar também registrado para ampliar aí os acessos para mais pessoas. Adriana, você é uma querida, uma pessoa apaixonante, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, por Eu é, agradeço. parar aí o seu tempinho, né? Porque a Adriana está num processo de construção aí de estudo e parou para conversar. É que, na verdade, a gente tem preparado aí os cursos com tanto carinho, então a gente está finalizando, graças a Deus, amanhã. Espero que da Não é melhor graças a forma Deus. possível, da melhor forma possível, esse curso que foi cuidado, assim, nos mínimos detalhes, é quase um filho, né? E desse também vão derivar outros, né? Então, vou estar com a Léa Porque a muito em gente breve, tá se sentindo órfão. Eu tô. né? Eu já tô saudosista absurdo. Pois é, Absurdamente saudosista. mas foi um mergulho muito gostoso, né? E a linguagem eu acho que traz isto, traz essa paixão, por isso que a gente não vê o tempo passar. Então, o pessoal tá pedindo para falar dos cursos. Adriana, vamos falar, porque tem que falar. A Adriana tá fazendo esse curso sobre os transtornos do desenvolvimento da linguagem, que é o que eu tive a honra aí de ser da primeira turma, junto com a Ana Bertolino, que é uma flor de fonoaudióloga também. Foi, assim, Se não uma fosse ela, combinação muito top, perfeita,
né? Já tem algumas pessoas aqui na expectativa para a segunda turma. E também vem curso de intervenção, né? Com a Fonotrade, Isso. com a Alegra. A ideia é que a gente possa fazer um curso mais prático, né? Mas usando o raciocínio clínico, porque eu acho que a grande dificuldade é que às vezes a gente tem nessa solidão da clínica é poder fazer transposições e poder pensar em como aplicar este conhecimento de forma viva no planejamento, né? Então, poder acertar o nosso fio de raciocínio para poder fazer a escolha da melhor estratégia é fundamental, porque é ela que faz a modificação nessa rota de desenvolvimento. Então, é uma proposta diferente, né, do que... Eu gosto muito de cursos práticos, na verdade. Gosto de cursos onde a gente pode trazer esse universo da clínica realmente para a prática, e acho que esses dois foram dois cursos pensados com carinho nesse viés. Objetivos alcançados. Espero que sim. Espero que Com sim. certeza. Gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês também, que sempre participam, mandando seus comentários. Um beijo enorme para cada um. Idri, até amanhã. Até amanhã. E nos vemos logo cedo. Pessoal, um beijo grande. Vou deixar tudo gravadinho aqui para a gente rever com o caderninho na mão. Tá bom? Um beijo grande. Thaís. Tchau, tchau. Ótimo final de semana. Beijo. Tchau, obrigada.